O estado causou o maior acidente nuclear da história. A tragédia da usina de Chernobyl mostra como as mentiras e a patente incompetência do Estado não só levaram ao mais perigoso e desastroso acidente nuclear da história humana, como ainda pioraram absurdamente as consequências dele. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O desastre nuclear de Chernobyl é um tema pesado, sempre envolto em tragédias e mistérios. E, infelizmente, nem sempre o público tem a real dimensão da catástrofe que cerca o assunto. E tampouco como os soviéticos atuaram de forma sórdida tanto antes como depois do infame acidente. Por isso, nessa série de 4 vídeos iremos contar como a desinformação patrocinada pelo Estado totalitário soviético causou danos humanos incalculáveis, prejuízos econômicos altíssimos a vários países e até mesmo uma preocupação que ainda há de atormentar a humanidade pelos próximos séculos. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas possuía uma vasta extensão territorial, que implicava em diversos problemas de alocação de recursos para o poder central, com especial destaque para a demanda energética. Assim, o Império Comunista optou por investir em um ambicioso programa nuclear. Esse programa teve início na década de 1950, com a construção da primeira usina nuclear do mundo, em Obninsk, uma pequena cidade a 100 km ao sul de Moscou. Essa usina, além de ser um orgulhoso símbolo do avanço da ciência soviética, era também a promessa de gerar energia de maneira eficiente para todo o país. Desde 1938, quando os cientistas perceberam que o ato de bombardear átomos pesados como o urânio com nêutrons, que são partículas atômicas de carga neutra, poderia quebrar o átomo em fragmentos menores e liberar grandes quantidades de energia nas chamadas reações de fissão, essa descoberta vem revolucionando a vida humana. As reações nucleares podem liberar enormes quantidades de energia, e por isso os reatores nucleares são muito usados na produção energética. Os benefícios da energia nuclear incluem a grande quantidade de energia que pode ser obtida de uma pequena massa de combustível e a ausência de poluição química do tipo associado aos tão difamados combustíveis fósseis. Entretanto, a energia nuclear apresenta grandes desafios técnicos e imprevistos, por isso deve ser bem administrada. E bem, o Estado certamente não é a melhor instituição para administrar coisas importantes. Aliás, não é bom para administrar nada. Em 1970, a 9ª usina nuclear da União Soviética começou a ser construída. A usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, também conhecida como Usina Nuclear de Chernobyl. Apesar desse nome, a usina está localizada a cerca de 16,5 km a noroeste da cidade de Chernobyl. A cidade mais próxima da usina está a apenas 3 km e se chama Pripyat, a famosa cidade fantasma que provavelmente você já deve ter visto em várias fotos e filmes. Quando as pessoas dizem que visitaram a cidade de Chernobyl, na verdade elas visitaram a cidade de Pripyat. Ela foi fundada em 4 de fevereiro de 1970, como a 9ª Atomgrad, uma espécie de cidade nuclear construída junto das usinas soviéticas com o propósito de servir essas usinas. Pripyat era uma cidade bastante moderna para a época e foi bem planejada tanto na infraestrutura quanto na paisagem, e isso tinha um motivo. Ela precisava abrigar milhares de trabalhadores da usina junto com suas famílias, além de suprir bem suas necessidades básicas. Só que você deve imaginar que convencer milhares de trabalhadores a se mudarem para uma cidade a 100 km de Kiev, atual capital da Ucrânia, não deveria ser uma tarefa fácil. Na verdade, o plano era construir a usina de Chernobyl a apenas 25 km de Kiev, mas por medo, as pessoas fizeram pressão contra a construção da usina na região. Hoje, sabemos que essa foi uma boa decisão. A União Soviética adotou um slogan de propaganda em russo chamado Atom Mirnei, ou Átomo Pacífico, com o objetivo de mudar a imagem que as pessoas tinham da energia nuclear, visto que estavam em plena Guerra Fria e os ataques nucleares contra o Japão ainda eram muito recentes. A usina de Chernobyl usava um tipo de reator nuclear desenvolvido na União Soviética, o RBMK, que na sigla original significa Reator Nuclear de Alta Potência. Ele é o projeto de reator comercial mais antigo ainda em ampla operação no mundo. Eles eram considerados bons pelo governo na época porque eram relativamente baratos de serem construídos, o que acelerou a expansão do programa nuclear soviético.
E também porque eles poderiam servir não só para gerar energia elétrica, mas igualmente para produzir plutônio-239, que é um dos subprodutos da operação desses reatores, e poderia ser utilizado para fazer armamentos nucleares. Mas esses reatores tinham alguns sérios problemas, que os tornavam perigosos. E o pior era que o governo sabia disso. Para explicar brevemente, o funcionamento de uma usina nuclear acontece da seguinte forma. Existe um núcleo do reator que é composto pelo combustível nuclear, que geralmente é o urânio. O urânio, quando sofre fissão, gera energia como subproduto da reação, e é essa energia que se quer aproveitar nas usinas nucleares. Essa energia é usada para aquecer um reservatório com água, produzindo vapor que é então capaz de mover as pás de uma turbina, que por sua vez aciona um gerador elétrico. Esse gerador transforma a energia mecânica do movimento das pás da turbina em energia elétrica. Em última análise, usinas nucleares são usinas termoelétricas, pois uma usina termoelétrica é basicamente a que permite obter energia elétrica a partir da geração de calor advinda de uma fonte, que pode ser através da queima de combustíveis fósseis ou de outras fontes de calor. No caso das usinas nucleares, essa fonte de calor é a fissão nuclear. É importante falar que a fissão nuclear pode ser espontânea ou induzida. A fissão nuclear espontânea ocorre quando oscilações naturais de núcleos de átomos pesados fazem com que eles se quebrem em dois núcleos de massa semelhante. Podemos pensar que o núcleo se distorce e adquire a forma de um altere, e então quebra-se em dois núcleos menores. Já a fissão nuclear induzida, que é o caso dos reatores nucleares, é causada pelo bombardeamento de núcleos com nêutrons que acabam por quebrar-se em dois núcleos diferentes. Para a maior parte dos núcleos atômicos, a fissão só ocorre se os nêutrons, ao colidirem, estiverem com velocidade muito elevada para conseguir quebrar os núcleos com o impacto. Mas os núcleos ditos físseis, ou seja, quebráveis, podem se quebrar mesmo com nêutrons lentos, o que inclui o urânio-235, o urânio-233 e o plutônio-239, que são os combustíveis das usinas nucleares. Vale mencionar que após a indução da fissão nuclear, as reações continuam a ocorrer mesmo se o suprimento de nêutrons for interrompido, porque a própria fissão também produz mais nêutrons. Essa fissão autossustentável ocorre, por exemplo, numa das possíveis fissões dos átomos de urânio-235, que libera átomos de bário, criptônio e 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons produzidos podem se chocar com outros núcleos físseis, que nesse caso agora podem ser tanto o urânio como o bário e o criptônio. E se for o urânio, no ciclo seguinte dessa fissão, existirão 9 nêutrons que podem induzir fissão em mais 9 núcleos atômicos. Por isso, os nêutrons são propagadores de uma reação em cadeia. De forma grosseira, pode-se dizer que a diferença entre uma bomba nuclear de fissão e de uma usina nuclear é que na bomba, um grande número de átomos de urânio está presente na amostra de modo que poucos nêutrons escapam dela. E então, a reação torna-se autossustentada, muito difícil de controlar e explosiva. Enquanto que na usina nuclear, são usadas pequenas amostras de urânio de modo a controlar a reação. Na teoria, isso pode parecer abstrato, mas na prática é algo explosivo. Mas então, como controlar tudo isso? Nos reatores, geralmente isso é feito através de um moderador, que reduz a velocidade dos nêutrons, e hastes de controle, feitos de elementos que absorvem os nêutrons como boro e cádmio. O moderador geralmente utilizado em reatores de usinas nucleares é a água ou a água pesada, D2O, pois a água é tanto um moderador quanto um absorvedor de nêutrons. Mas no caso do reator soviético RBMK, para economizar dinheiro, no lugar de boro, o moderador era o grafite. E além disso, a água era usada também para resfriar o reator. E aqui está um dos grandes problemas desse tipo de reator. Toda essa configuração criava uma situação perigosa por conta do que é chamado coeficiente de vazio positivo. Todo reator que usa água para ser resfriado possui uma quantidade de vapor dentro dele. Então, o lugar ocupado pela água no reator logo será ocupado pelo vapor que tem uma densidade muito menor que a da água líquida. A razão entre a água líquida e o vapor em um reator é chamada de fração de vazio. Essa fração pode ser positiva ou negativa. Grande parte dos reatores nucleares do mundo utilizam a água tanto para resfriar os reatores quanto para moderar os nêutrons.
A água, além de moderar os nêutrons, também os absorve. E isso gera um coeficiente de vazio baixo ou negativo. Esse tipo de reator é bastante seguro, e o motivo disso é bem simples. Nos reatores que usam água, ela está fazendo 3 funções ao mesmo tempo: absorvendo nêutrons, moderando nêutrons e resfriando o núcleo do reator. Consequentemente, se o reator ficar sem água por algum motivo, ele para, pois ele perde a única coisa que estava absorvendo os nêutrons e segurando a sua reação em cadeia. E também perde a única coisa que estava moderando os nêutrons e fazendo a reação acontecer. Isso é seguro. Agora, no caso do reator RBMK, por conta da densidade mais baixa, a capacidade de absorver nêutrons da água praticamente desaparece quando ela ferve, o que permite que mais nêutrons provoquem fissão em átomos de urânio, aumentando a potência do reator. Assim, esse vapor cria um vazio, entre aspas, que não absorve nêutrons. Mas isso não deveria mudar muita coisa no reator RBMK, já que o grafite ainda modera os nêutrons, certo? Bom, era isso o que os cientistas soviéticos pensavam. Porém, a perda de absorção causada pelo vapor altera significativamente o aumento da produção de nêutrons, causando uma condição de fuga em que mais e mais nêutrons são produzidos, e sua densidade cresce exponencialmente rápido. Isso é o tal coeficiente de vazio positivo. E a série de reatores RBMK tem o coeficiente de vazio positivo mais alto que qualquer reator comercial já projetado. Em outras palavras, como além da água que já faz o papel de moderador, ainda havia o grafite desempenhando esse papel, isso pode ser perigoso se o reator ficar sem água, já que ele perde o que estava absorvendo os nêutrons. Mas o moderador de grafite ainda está lá, então a reatividade aumenta e perde-se o controle da reação. Com essas e outras falhas de segurança, um acidente em qualquer reator RBMK era só uma questão de tempo, e o governo sabia disso. Na década de 1970, um cientista nuclear soviético escreveu um artigo falando deste exato problema do grafite. Ele escreveu que era imperativo que todas as hastes de controle fossem substituídas imediatamente, mas como sabemos, nada foi feito. Em 2021, autoridades ucranianas divulgaram documentos sobre o episódio e declararam que a União Soviética sabia que a usina nuclear de Chernobyl era perigosa e acobertou emergências que ocorreram ali antes mesmo do desastre de 1986. O Serviço de Segurança da Ucrânia disse que os arquivos mostram que houve uma liberação de radiação na usina em 1982. Que foi acobertado usando o que o relatório da KGB classificou, à época, como medidas para evitar o pânico e rumores provocantes. E que, além disso, houve outras emergências na usina em 1984. Já em 1983, a liderança de Moscou recebeu informações de que a usina de Chernobyl era uma das usinas nucleares mais perigosas da União Soviética, devido à falta de equipamentos de segurança. Além disso, quando um jornalista francês coletou amostras de água e solo da área de Chernobyl, em 1987, a KGB as trocou por amostras falsas, em uma operação secreta especial. Isso mostra que o governo não só sabia dos problemas do reator RBMK, como tentou esconder ao máximo todos os incidentes ocorridos nas usinas soviéticas. E o mesmo seria feito no caso de Chernobyl. Só que dessa vez, isso seria impossível. E no próximo vídeo, veremos o porquê. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido, escrito e produzido por JJ Liber, revisado por Rodolfo Andrello e narrado por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima.